Bíblia diz que andar nos caminhos do Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Então ter Jesus é ter nutrientes na nossa vida. Amém. Ter Jesus é ter nutrição em nossas vidas, é ter vida e vida com abundância. Amém. Em Jesus não há sombra de variação. É tanto que a Bíblia compara Jesus como o sol. A lua ela tem sombra de variações, ela muda de tamanho, ela aumenta, ela diminui. Então, ela tem sombra de variações. Jesus não tem sombra de variação. Por isso que a Bíblia diz que ele é o sol da justiça. Amém? Então, nós vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia no mesmo livro que nós lemos, fizemos a leitura oficial, Hebreus, capítulo de número 3. Vamos ler aqui versículos 7 e 8. Amém. Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Encontraram? Portanto, como diz quem? Como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, o quê? Como na provocação no dia da tentação no deserto. Queridos, o Senhor Jesus, quando falava que ele tinha que subir, tinha que voltar ao céu, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria, e o Espírito Santo então veio, porque Jesus subiu, então o Espírito Santo veio, e o Espírito Santo ele é o que está preparando a noiva, o que está preparando a igreja para se encontrar com o noivo, para se encontrar com Jesus. Então o Espírito Santo ele tem todo o cuidado, ele tem toda uma preocupação de preparar a igreja, de preparar o ser humano para se encontrar com Jesus. E é ele aqui, observe que é ele, o Espírito Santo, portanto assim diz o Espírito Santo, né? Então é o Espírito Santo que está dizendo: não endureçais os vossos corações. Amém? É o ser zeloso, é o ser que tem o maior cuidado, como eu já disse, de prepará-los para um encontro com Cristo. É ele que está dizendo: não endureçais os vossos corações. Então dá para entender claramente que nós que temos que ter a iniciativa de manter insensível, duro o nosso coração, ou flexível, ou aceitável ao Senhor, aceitar ou não as propostas de Deus. Amém? Então o primeiro entendimento que todos nós temos que ter é que o Espírito de Deus é que está nos pedindo para não endurecermos os nossos corações. Amém? No Salmo 51, versículo 17, o salmista Davi disse: um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Então, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus se volta para a pessoa que tem um coração quebrantado. Amém? Porque o endurecimento do
coração, ele traz muitos prejuízos para nossas vidas. Primeiro prejuízo é porque um coração fechado, um coração endurecido, ele está com as portas fechadas para todas as coisas boas, principalmente Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, para uma das igrejas, para a igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta aí. Ou seja, o coração dessa pessoa está fechado, o coração dessa pessoa está endurecido. Se Jesus está pelo lado de fora, então o coração dessa pessoa está endurecido. Mas ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele. Ou seja, depende da pessoa querer ou não querer, permitir ou não permitir a entrada de Deus, a entrada de Jesus na sua vida. Amém? Então, a entrada de Jesus estar na vida de uma pessoa, Deus está na vida de uma pessoa, isso significa que essa pessoa, ela tem quebrantamento de coração, ela é uma pessoa aberta para Deus. A Bíblia fala, irmãos, que o coração do homem é comparado, o coração de uma pessoa endurecido é comparado a uma rocha, a uma pedra. E a Bíblia compara o Evangelho como uma ferramenta. Qual é essa ferramenta? Alguém se lembra aqui? Como um martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus é comparada como um martelo que esmiuça a penha. Eu ouvi aqui nosso irmão Carlos falando do tipo de pessoas que ele recebe para tratar essas pessoas, e me chamou muita atenção o remédio, me chamou muita atenção o ingrediente que ele usa para o tratamento dessas pessoas, pessoas excluídas da sociedade, pessoas que a família não suportou, pessoas que dão trabalho para as autoridades, para a polícia, e que quando vêm a ele, elas vêm totalmente numa situação deplorável, mas ele faz o tratamento com o quê? Com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai lavar essas pessoas com a palavra de Deus, ele vai tratar as feridas, ele vai tratar o emocional, ele vai tratar o espiritual dessas pessoas com a palavra de Deus. Então veja, amados, que o coração endurecido, ele traz muitos prejuízos para a pessoa. Por que essas pessoas chegam a ser um tormento para a família e para as autoridades? Por causa do endurecimento do coração. O coração desse filho passou a ser desobediente aos conselhos de pais, do pai e da mãe. O endurecimento do coração desse filho e dessa filha, a não receber as orientações do pai e da mãe de casa, levou ele a ser um filho pródigo. O que levou o filho pródigo a sair da casa dos pais? Foi o endurecimento do coração. Ele não quis mais se submeter às orientações, aos conselhos, às regras da casa. Ele disse: não, eu não vou ficar mais aqui. Ele começou a se apaixonar pelo mundo sem Deus, pelo mundo sem lei, pelo mundo sem regras, sem limites. Ele se apaixonou por isso, e ele resolveu, e então o coração dele endureceu-se para as regras de casa.
para as regras, para as normas, para as leis paternal. E ele então pediu a herança, foi-lhe dado, e lá no mundo ele foi viver da maneira dele. Ele abriu o coração para as coisas do mundo, ele abriu o coração para as vaidades, para as ilusões, para a fantasia, para as drogas, para a delinquência. E aí o que é que acontece? O pecado, ele tem como objetivo fazer isso aqui, no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 3, vai dizer que o coração ele é endurecido pelo pecado. O pecado ele tem uma função de endurecer o nosso coração para com Deus. Ele tira o sentimento pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pela esposa. Ele tira o sentimento amoroso pelas coisas boas. O pecado ele é enganador. É tanto que diz a própria palavra de Deus, o engano do pecado. Não permita ser enganado pelo pecado, porque ele vai endurecer o seu coração. O pecado ele petrifica o nosso coração, ele tira as sensibilidades, e aí a pessoa fica uma pessoa cauterizada para as coisas boas. Ele perde o afeto pelas coisas boas e ele vai se apegar às coisas ruins. Um coração endurecido, diz a Bíblia no livro de Isaías capítulo 29, Deus ele disse assim, esse povo louva-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Um coração endurecido, fechado, enganado pelo pecado, os hinos que essa boca louva, o aleluia, a glória a Deus, sabe, toda a palavra que sai de Deus da boca desse coração, da boca dessa pessoa do coração endurecido, ele não é aceito por Deus. O próprio Deus, e Jesus repetiu isso em Mateus, ele disse, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração endurecido está longe de mim. Então nem tudo que sai pela boca, nem toda palavra reflete o que está no coração. Porque muitas das vezes a pessoa fala de Deus, prega o evangelho, fala que ama, mas nega, como diz Tito, como diz Paulo para Tito, nega com as obras. As minhas obras têm que refletir o que está no meu coração. Jesus falou isso. A árvore era conhecida pelos seus frutos. Toda boa árvore dá bons frutos. Uma boa árvore, ela não dá uma safra frutos bons, outra safra frutos ruins. Uma fonte ela não produz dois tipos de água. Ou ela produz água doce ou água salgada. Então, até o louvor, a adoração, a oração, até as doações, dízimos, ofertas, que alguém faz com o coração endurecido, elas não são aceitas por Deus. Até um trabalho para Deus, Paulo fala isso, Paulo fala assim, se eu fizer de má grado, de má vontade, apenas o quê? Uma dispensação ser-me-á dada. E Paulo ele aprofunda mais essa situação, dizendo o seguinte: se eu fosse uma pessoa boa, que desse comida para o faminto, roupa para o que está nu, se eu desse água para o sedento, e não tivesse um coração flexível, onde Deus esteja, o amor de Deus esteja, nada disso adiantaria. Ele fala que ainda que ele desse todos os bens dele para os pobres, e não tivesse o coração aberto para Deus, um coração flexível, nada disso adianta. Ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens,
francês, inglês, espanhol, árabe, qualquer outro tipo de língua, as línguas indígenas, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse o Senhor Deus, que é o verdadeiro amor, dentro do meu coração, nada disso adiantaria. Então observe que o filho pródigo, ele se rebelou por causa que o coração dele se endureceu, e ele então foi enganado pelo endurecimento do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 7, ele diz: o meu coração abraçou o pecado me enganou. Ele fala isso no livro do capítulo 7. Paulo fala que o pecado me enganou e me matou. Romanos capítulo 7, parece que é versículo 21, ele fala sobre isso. O pecado me enganou e me matou. Um coração endurecido, ele traz morte, tanto física, porque quando há uma parada cardíaca, o coração ele fez o quê? Parou, endureceu. Então um coração duro, parado, traz uma morte cardíaca. Mas o coração duro para Deus, espiritualmente falando, a pessoa está o quê? Para Deus ele está morto. E por isso que Jesus disse: deixa os mortos sepultar seus mortos, tu porém vem e segue-me. Então, amados, nós vemos os prejuízos que trazem o endurecimento do coração. O endurecimento de um coração de um marido, disse Jesus no capítulo 19 de Mateus. Ele disse assim, quando ele estava falando do casamento, ele disse assim, que o homem não podia ter duas ou mais mulheres. Ele estava dizendo que quando o homem abandona a esposa por outra, ele vai estar em adultério. Da mesma forma, a mulher repudiada quando casa com outro, vai estar em adultério. E Jesus disse, aí os discípulos disseram: Senhor, mas isso é muito duro, isso é muito difícil. Moisés dava carta de divórcio, eles disseram para Jesus. Jesus disse: Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso a dureza do coração traz prejuízo familiar, prejuízo no casamento, a dureza do coração do homem ou a dureza do coração da mulher. Quando o homem ele quer ser duro demais, quando ele começa a ser infiel, procurar ter um relacionamento extraconjugal, uma segunda pessoa, o coração dele começa a ficar duro para com a esposa de casa. Preste atenção nisso. Ele começa a se mostrar indiferente. Da mesma forma, ela, quando começa a ter o relacionamento extra, começa a ter indiferença dentro de casa. Essa dureza de coração, ou seja, essa falta de fidelidade conjugal, vai trazer prejuízo. Porque quando há uma separação, filhos vão sofrer, vão debandar, vão perder a presença paternal, vão perder o conselho de pai e de mãe, a presença, o afeto. Então o prejuízo vai ser grande. A dureza do coração de um patrão traz prejuízo, a dureza do coração de um funcionário traz prejuízo, a dureza do coração de um professor numa sala de aula traz prejuízo, a dureza do coração em qualquer segmento, em qualquer atividade, a dureza do coração ela vai trazer problemas. São uma série de problemas que a dureza, a insensibilidade do coração traz rebeldia para o filho, faz ele ser preguiçoso ou ela ser preguiçosa. A dureza do coração faz a pessoa fazer trabalhos mal feitos, não tem perfeição no seu trabalho, porque o coração está
dividido. Você lembra quando Jesus disse assim, uma casa dividida não subsistirá. Um coração dividido entre Deus, entre as coisas boas e o pecado sempre vai vencer. A Bíblia diz que não se coloca vinho novo em barril ou odres velhos, porque o que é que vai acontecer? Vão se romper, vai estragar. Para o inimigo não tem problema que esteja estragado, porque a função dele é o quê? Estragar, matar, roubar e destruir. Então para o inimigo não tem problema que esse vinho, que esse coração esteja endurecido, estragado, fedorento, rebelde. Para ele, quanto mais estragado, melhor, porque ele é como um urubu. Quanto mais a carniça podre, para ele melhor. Para Deus é diferente. Para Deus é diferente. Quanto mais limpo, por isso que a Bíblia diz que a função de Jesus é limpar. A função de Cristo é limpar. Ele chegou no templo, o templo estava sujo, com ladrões, com vendedor, com enganador, com ultrapassador, com pessoas começando. Ele chegou lá com um chicote e derrubou a mesa dos cambistas e disse: vocês estão fazendo da casa de meu pai covil de ladrões. Essa casa será chamada por todas as nações casa de oração. Aqui tem que ter limpeza. Aqui tem que ter limpeza. A Bíblia diz: limpai-vos do fermento velho. Limpai-vos do fermento velho e seja uma nova massa. O Senhor Jesus falando, ele disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. João escrevendo diz: o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo limpa o nosso coração. Esse coração duro, petrificado, rebelde, ele só pode ser limpo com a presença da palavra de Deus e do sangue de Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então o louvor, a gratidão num coração dessa forma, duro, petrificado, rebelde, ela não vai ser aceita por Deus. A Bíblia fala no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, quando Filipe chega em Samaria e começa a pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus começou a operar sinais e maravilha. Paralítico andou, surdo ouviu, leproso foi curado. A Bíblia diz que o povo glorificou a Deus e abraçou a palavra que Filipe transmitia. A Bíblia diz que lá existia um homem venerado, respeitado por todas as pessoas, um mágico que chamava-se Simão. A Bíblia diz que por todos ele era respeitado, porque desde há muito tempo ele enganava as pessoas com artes mágicas, e as pessoas achavam que ele era de Deus. Mas quando chega Filipe pregando a palavra, ensinando e falando em nome do Senhor Jesus, o próprio Simão, que ouviu Filipe pregar, ele ficou atônito. A Bíblia fala que esse Simão, ele ficou atônito, ou seja, ele ficou sem compreender. E a Bíblia diz que o próprio Simão chega com Filipe e diz: eu quero me converter, eu quero aceitar esse Jesus. Ele aceita Jesus, ele se converte a Jesus. E a Bíblia diz que ele se submeteu, aceitou ser batizado, foi batizado nas águas. E ele ficou bastante tempo ali ao lado de Filipe, vendo como que as coisas funcionavam e tal. A Bíblia diz que os apóstolos, Pedro e João, os principais apóstolos em Jerusalém, souberam que Samaria recebera a palavra de Deus, e eles enviaram para Samaria Pedro, Tiago e João. Quando Pedro, Tiago e João chegam em Samaria, que eles viram o mover de Deus, a obra de Deus maravilhosa, a Bíblia diz que Pedro e João foram orar pelos que tinham aceitado Jesus, foram fazer uma oração
E diz a Bíblia que quando Pedro e Tiago e João começaram a orar e impor a mão sobre as pessoas, elas eram batizadas com o Espírito Santo. Aleluia, elas eram batizadas. Diz a Bíblia que pela imposição das mãos de Pedro e João, os irmãos eram batizados com o Espírito Santo. E quando Simão, o ex-mágico, vê aquela coisa toda, termina todo aquele movimento, ele chega com Pedro e diz assim para ele: dê-me desse poder, dê-me também desse poder, para que sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Eu dou dinheiro para vocês me darem esse poder. A Bíblia diz que Pedro diz para ele assim: ó, tu não tem parte nesse ministério. Você não está, o seu coração ele não está reto diante de Deus. Você de fato, é como se Pedro dissesse: você ouviu a palavra, você aceitou ser batizado, você está há dias aqui na igreja, mas o seu coração ainda não está reto para com Deus. Por isso você está em fel de amargura, o seu coração está dividido. Aí a Bíblia diz assim, que o Simão disse: ô apóstolo, então ore por mim, para que nenhuma dessas palavras ruins que você falou venha sobre mim. Ore por mim, eu me arrependo. Aí ele diz que Pedro com certeza orou por Simão. Mas veja, ele tinha ouvido a palavra, tinha sido batizado, já estava há dias com Filipe, ouvindo os ensinamentos, mas o coração dele ainda não era reto para com Deus. Às vezes estamos na igreja, nos declaramos crentes, até estamos caminhando para a casa de Deus, mas o nosso coração ainda não está reto para com Deus. Ainda existe muitas das vezes endurecimento, ainda existe uma divisão, uma dúvida, uma falta de desejo. Nosso prazer não está no Senhor e nem na sua lei. Nós não temos prazer de ler a Bíblia, de ouvir uma mensagem, de vir para os ensinamentos. Nós não temos prazer de participar de um evangelismo, de um culto lá na congregação. Nós não nos mobilizamos para a obra de Deus. Não temos prazer ainda na obra de Deus. O nosso coração ainda está fermentado. Você está entendendo? Ainda está iludido por algum pensamento, algum desejo que não é do agrado de Deus. E isso acaba nos afastando de Deus. Isso acaba fazendo a gente não ter desejo pelas coisas de Deus e ir cada dia mais nos afastando, porque, como eu já preguei, o pecado endurece o nosso coração. Mas o Espírito Santo hoje está dizendo assim, ó, o que ele diz? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração para as coisas de Deus. Se você perceber que em algum ponto, em alguma área, o seu coração está endurecido, não siga o endurecimento do seu coração. Esse coração, quem precisa reinar nele, dominar ele, reger ele, é o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus disse: ele, quando vier, ele há de me glorificar, porque ele há de falar do que é meu. Então toda a direção que o Espírito Santo no nosso coração nos dá é para glorificar o nome do Senhor, é para exaltar o nome do Senhor. Tudo aquilo que está nos desanimando, tudo aquilo que está nos influenciando a nos afastar de Deus, das atividades que Deus nos manda, congregar, servir a Ele da melhor maneira possível, tudo
Se estiver acontecendo isso, é necessário um despertar, é necessário um esforço da nossa parte, para que nós possamos então acordar para a realidade e reacender a chama. Tem um hino que diz: oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando no meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões, como foi dos nossos irmãos. Me ajude. Com a vitória nas mãos, um exemplo para mim, verdadeira missão. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Missionário disse: povo de Deus, o coração natural, ele é enganoso, ele não quer saber de Deus. Ah, irmãos, é triste a situação de uma pessoa em que o Senhor não está reinando no seu coração. Não permita, não deixe que isso aconteça com você. Congregue-se, busque a Deus, faça da fraqueza força, porque a alegria do Senhor é a nossa, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus quer se alegrar cada dia mais com você, vendo o seu esforço em se congregar, em fazer a vontade de Deus. Isso vai alegrar o coração do Senhor dos Exércitos. Senhor Deus.